Vamos juntos com as quentes do dia de preparação para o duelo com o Goiás e o Cruzeiro, podendo aí o torcedor comprar ingresso, hein, galera? Bora lá, porque é jogo de Copa, é decisão para o Cruzeiro e a venda tem que melhorar muito, hein? Tem que ter pelo menos 30 mil torcedores no Mineirão. O Cruzeiro informou a última parcial com 20 mil torcedores garantidos, então tem ingresso a partir de R$ 35. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Palmeiras, sai para enfrentar o Boca Juniors e precisa estar classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o apoio do torcedor do Cruzeiro é fundamental neste momento importante. O Cruzeiro que atualizou o quadro clínico do Matheus Henrique, dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique repetiu os exames nesta segunda-feira no Hospital Horizonte, devido ao trauma sofrido na partida contra o Bahia no último sábado. As avaliações confirmaram o diagnóstico de contusão pulmonar. A indicação para o caso é de repouso até a plena recuperação da lesão e do quadro de dor no local do trauma. Por isso, o Matheus Henrique está fora desse jogo contra a equipe do Goiás e vai aguardar a evolução. Não é tão grave o quadro como foi com a fratura na costela, mas mesmo assim ele precisa ficar fora um período, então vira baixa aí neste momento o volante Matheus Henrique. Vamos aguardar este prazo de recuperação para saber quando o atleta estará de volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2. A preparação foi encerrada, o ritmo agora é de concentração. O Cruzeiro ainda não terá o lateral direito William, por causa do problema familiar, que todo mundo já destacou, e ele fica fora de mais um compromisso. Sem o Matheus Henrique, uma opção aí que tem o técnico Arthur Jorge é relacionar o Japa para ser uma opção ali entre os volantes. Vamos aguardar de qualquer forma, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, e aí amanhã a gente tem ali, quando sair a escalação oficial, as opções de banco para o técnico Arthur Jorge. Quem deve reaparecer é o atacante Bruno Rodrigues, recuperado aí de um edema muscular, ficou fora dos 2 últimos jogos contra a equipe da Católica e também contra a equipe do Bahia, e agora podendo de novo ficar à disposição. Claro que é para ser uma opção ali no banco de reservas, mas tem esta possibilidade da volta do Bruno Rodrigues diante da equipe do Goiás. Os outros titulares todos relacionados. O Arthur Jorge já falou sobre isso. Claro que o tempo é curto de um jogo para o outro, mas quem estiver bem vai para o jogo, é time forte, porque, como eu disse, é uma classificação em jogo e o Cruzeiro não pode vacilar e ficar fora neste momento da Copa do Brasil. Sei que muita gente está aqui na expectativa sobre movimentação de mercado. Hoje até a ESPN trouxe uma informação da proposta que o Cruzeiro fez ao Brighton para contratar o Igor Júlio. Quem acompanha aqui a Samuca TV sabe que desde o primeiro momento a gente trouxe esse nome do Igor Júlio, que o Cruzeiro tinha voltado a conversar, teve uma conversa já com o atleta, apresentando um projeto que agradou muito ao jogador, tem o interesse de vários clubes da Europa no Igor Júlio. Ele não vai ficar no Brighton, isso já é mais do que definido, e o Brighton tem um valor ali para topar uma negociação que é na casa de 6 milhões de euros. O Cruzeiro, na proposta que fez, não alcançou este valor, e é uma coisa óbvia também. Para iniciar uma negociação, você precisa enviar uma proposta oficial. Se você envia uma proposta mais baixa e o clube aceita, melhor ainda. Mas, com quem a gente conversou aí, talvez o Cruzeiro tenha que subir mais este valor enviado e está disposto, muito provavelmente, a fazer um esforço maior para trazer o Igor Júlio para a Toca da Raposa 2. Depois que conseguir se acertar com o Brighton, acho que isso não será empecilho. O clube deve recusar essa primeira investida, o Cruzeiro subir e aí chegar nos valores que foram comentados. Aí é questão de pagamento, forma e etc. E depois disso parte para o atleta para ir negociar contrato e valores salariais. Ainda não tem este acerto com o Igor Júlio, tem que chegar em valores aí que o atleta considera serem valores importantes para um retorno ou para a vinda ao futebol brasileiro. Vai jogar pela primeira vez profissionalmente em caso da negociação ser concretizada, mas repito,
da parte do jogador que gostou muito da conversa, de um desejo de atuar no clube que ele torce, no clube do coração, de fazer uma carreira também no futebol brasileiro. Então, tem um desejo muito grande do jogador, por mais que tenha muita oferta do futebol europeu, clubes da Alemanha, Itália, Espanha e da própria Inglaterra, todos de olho, até por se tratar de um zagueiro que já demonstrou muita coisa por lá na Europa e por ter um custo baixo. Então, isso atrai muita gente, mas o Cruzeiro está nessa jogada e disposto a fazer dar certo e querendo muito a contratação nessa janela do meio do ano do Igor Júlio. Então, vamos acompanhar, mas é uma tendência de, pelo desejo de todos, de fazer acontecer para o Igor Júlio ser reforço do Cruzeiro na janela deste meio de ano. E o Cruzeiro está de olho em lateral do São Paulo. Eu me refiro ao Wendel, 32 anos de idade, reserva de Enzo Dias. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que admitiu que existiu uma consulta cruzeirense. A Raposa procura um lateral, até porque sabe que Cauã Prats será reforço do Borussia Dortmund na metade da temporada e existe a chance também de o Kaique ser negociado. O São Paulo tem no Wendel jogador de custo-benefício ruim, ele é reserva e ganha na casa de R$1 milhão por mês, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, até porque vale a lembrança de que ele veio do Porto sem custos e conseguiu exigir esse pacote bastante considerável. Na temporada atual, o Wendel soma 17 jogos e 3 assistências. Desses 17 jogos, 9 como titular e 8 na condição de reserva e em outras 12 partidas ele nem sequer foi utilizado ficando no banco de reservas. É só importante constatar que, para que o negócio com o Cruzeiro saia, além de convencer o Wendel e também o São Paulo, há a necessidade de que o Wendel não faça mais do que 2 jogos daqui até o fim até a parada para a Copa do Mundo. Isso porque ele já tem 10 partidas e você sabe, fazendo 13 jogos você fica impedido de atuar por outro clube. O vínculo do Wendel com o São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, o clube já fez proposta oficial ao Igor Júlio, do Brighton. A pedida do clube inglês gira na casa dos 6 milhões de euros e a oferta cruzeirense foi um pouco menor. Vamos trazer notícias de Cruzeiro e Goiás. Aliás, Edu,